pessoal! Hoje nós daremos sequência ao estudo dos pronomes pessoais no capítulo 17. Então, hoje especificamente, eu vou resolver alguns exercícios com vocês, aplicando os conceitos que nós estudamos na aula passada, em relação aos pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo. Então, começando, nós temos o exercício 5 da página 21. Então, vocês podem acompanhar e realizar junto comigo o exercício. Então, inicialmente, nós temos lá assim: substitua as expressões em destaque por pronomes pessoais, indicando se são pronomes pessoais do caso reto ou do caso oblíquo. Lembrando que nós sempre podemos voltar para a tabela para auxiliar na identificação dos tipos de pronome. Então, lá na letra A, nós temos assim: esse inglês realizou a sua viagem em 80 dias. Então, primeiramente, o que nós temos que fazer é substituir a expressão que está em destaque, que no caso é a sua viagem, por um pronome do caso reto ou do caso oblíquo. Então, esse inglês realizou o quê? A sua viagem. Essa expressão, ela exerce a função de objeto direto. Então, nós temos que optar por um pronome que seja do caso oblíquo. Então, por isso é que a resposta fica: esse inglês realizou em 80 dias. E a segunda resposta que nós devemos apresentar para o exercício é o tipo de pronome. E nesse caso, o pronome é classificado como oblíquo. Então, só lembrando, objeto direto, o pronome é oblíquo. Na letra B, hoje, porém, é possível fazer o mesmo percurso em muito menos tempo. Ali também vamos repetir a parte inicial. Hoje, porém, é possível. Aqui nós temos que fazer uma adaptação para o verbo. Quando ele termina em R, ele perde o R e, no caso, aqui o pronome o recebe o L. Então, hoje, porém, é possível fazê-lo em muito menos tempo. Aqui também, essa estrutura, ela diz respeito ao objeto direto. Então, por isso que o pronome aqui também é um pronome oblíquo. A próxima, a letra C. Chamaram ele de corajoso por dar a volta ao mundo sozinho. Aqui chamaram ele. Nesse caso, chamaram quem? Ele. O ele ali seria ou é o complemento para o verbo chamaram. Então, ele exerce a função de objeto direto e ele não pode ser usado nessa situação. Ele precisa ser substituído. Então, a forma correta é: chamaram no de corajoso por dar a volta ao mundo sozinho. E aqui nós temos também uma particularidade em relação ao verbo, assim como aqui nós fizemos uma adaptação,
o mesmo ocorre. Quando o verbo aqui termina de uma forma nasalizada, no caso com o M, nós temos que acrescentar o N ao O, no caso que exerce a função de pronome. Então, por essa razão é que nós fizemos essa adaptação. E aqui também, como esse pronome está complementando o verbo, ele também é um pronome oblíquo. Depois, na letra D, um moderno avião a jato pode fazer o mesmo em menos de um dia. Aqui nós temos uma diferença em relação aos enunciados anteriores. Aqui, um moderno avião a jato está exercendo a função de sujeito. Então, qual é o termo que nós devemos utilizar para substituir? Um pronome do caso reto, no caso, ele. Ele pode fazer o mesmo em menos de um dia. Então, o ele exerce essa função. Nesse caso, o pronome é um pronome reto. E, na letra E, a distância a ser percorrida é de mais de 40.000 quilômetros. Temos uma estrutura parecida com a anterior. A expressão que está em destaque exerce a função de sujeito. Então, nós trocamos pelo ela. Ela é de mais de 40.000 quilômetros. Então, aqui exerce a função de sujeito, portanto, o pronome é o pronome pessoal do caso reto. Então, aqui, para vocês visualizarem novamente a diferença. Quando tratar-se de um complemento para o verbo, o pronome é oblíquo, que é o que ocorre na letra A, na letra B e na letra C. Na letra D, coloquei aqui. Na letra D e na letra E, nós temos o ele e o ela, que exercem a função de sujeito, portanto, os pronomes são pronomes pessoais do caso reto. Agora, então, a partir desse exercício, que é o número 7 da página 22, nós trataremos sobre a adaptação que os verbos sofrem quando eles ajudam a compor a estrutura com o pronome. Nós tínhamos dois casos aqui, já no exercício, que nós acabamos de resolver, e agora, então, eu vou retomar esse conceito com vocês, explicando qual é o processo. Então, aqui nós temos o exercício 7 da página 22. Os pronomes o, a, os e as, lembrando então, pessoal, que esse grupo de palavras, ele, dependendo do contexto, ele exerce diferentes funções. Ele pode tanto ser um artigo, quanto também pode ser um pronome. Então, o contexto é que vai definir. Sofrem uma transformação ao se juntarem a verbos terminados em R, em S ou em Z. Então, nós temos lá na letra A. Observe o período a seguir e descreva qual foi essa transformação. Então, nós temos lá. Como foi possível consegui-la? Então, o que nós não podemos nos esquecer? O que acontece? O verbo conseguir vem de conseguir. E, no caso, conseguir ela não é a forma adequada, porque o ela somente pode ser usado como sujeito. E aqui, reduzindo isso, adaptando,
seria mais ou menos assim, conseguir a. Só que também não é a forma adequada. O que acontece? Tira-se esse R aqui, essa terminação. O mesmo acontece também quando o verbo termina em S ou em Z também. E nós fazemos a adaptação retirando o R e acrescentando o L ao pronome. Por isso é que a forma fica conseguir lá. E o exercício que vem na sequência, na letra B, diz assim: aplique o mesmo processo aos casos destacados a seguir. Na 1, aumentar a velocidade. Então, nós temos ali o verbo que termina em R. Temos que retirar o R e fazer a adaptação. Então, fica assim, aumentar lá. Depois, na 2, inventar o trem. Também retiramos o R, acrescentamos o L ao pronome, inventá-lo. Na terceira, aqui, superar os limites. Vai ficar como? Superá-los. Lembrando que aqui também ocorre a flexão de número, então nós precisamos observar isso também. E na quarta, conseguir velocidades superiores, vai ficar conseguir-las. O las justamente porque ele substitui o termo velocidades, que é o termo feminino. Então, sempre quando o verbo terminar em R, nós retiramos e acrescentamos o L ao pronome os, ou as, ou a. E assim, quando nós temos os verbos que pertencem à primeira e à segunda conjugação, aqueles que terminam em ar ou er, tem também aqui o cuidado em relação à acentuação. Superá-los, inventá-lo, aumentá-la, fazê-lo. Então, precisamos estar atentos a esse aspecto. Logo na sequência, nós temos o exercício 8, da página 22 também, que trabalha com uma outra forma de adaptação em relação aos verbos também. Então, temos o seguinte enunciado. Os pronomes o, a, os e as também sofrem uma transformação ao se juntarem a verbos nasalizados, ou seja, aqueles terminados em M. Era uma das questões lá do primeiro exercício que nós realizamos. Observe, os homens superaram a velocidade dos pés. Os homens superaram-na. Então, o que aconteceu ali? O verbo terminou em M. Som nasalizado. E o que ocorre aqui é que, para substituir, nós acrescentamos o N ao pronome. Então, a forma fica superaram-na. Agora, aplique o mesmo processo aos casos destacados a seguir, que é o que o exercício 8 solicita. Na letra A, aumentaram a velocidade. Lembrando que todos os verbos terminam em M, então nós precisamos aqui acrescentar o N ao pronome. Então, a primeira, aumentaram a velocidade, vai ficar aumentaram na. Dessa forma. Então, esse M aqui na finalização do verbo faz com que seja necessário o acréscimo do N ao pronome. Letra B, inventaram o trem. Fica inventaram no. Lembrando que estar no masculino ou no feminino vai depender do termo, vai depender da expressão que está sendo substituída.
Na letra C, superaram os limites, vai ficar assim: superaram-nos. E na letra D, conseguiram velocidades superiores. A resposta vai ficar: conseguiram-nas. Então, precisamos sempre observar. Se o verbo aqui estiver com o M na sua finalização, nós acrescentamos o N ao pronome. Na número 9, exercício 9, que começa lá na página 22 e vai até a página 23, nós temos a aplicação dos pronomes oblíquos como objeto direto ou indireto. Então, inclusive, vocês têm uma tabelinha lá que ajuda a orientar. Para que vocês possam, então, ter um norte na realização do exercício. Então, nós temos assim, objeto direto, ou seja, o pronome que exerce a função de objeto direto. Nós temos o, a, os, as e as suas formas adaptadas. Ali, lembrando que, em alguns casos, vai receber o N. Objeto indireto, o lhe e o lhes. E objeto direto ou indireto, o meu, teu, se, o vos e o nos. O exercício solicita: substitua os objetos destacados por pronomes oblíquos. Então, lá na letra A, nós temos: os homens criaram aeroplanos e atingiram novas velocidades. Então, aqui, criaram o quê? Aeroplanos. Exerce a função de objeto direto, ele é complemento para o verbo. E atingiram novas velocidades. Atingiram o quê? Mais uma vez, a expressão exerce a função de objeto direto. Então, nós temos que ir lá na tabela do objeto direto e ver qual é aquela que se encaixa. Os homens criaram. Aqui, a forma os criaram os, o que acontece? Nós temos a terminação em M aqui, então nós temos que acrescentar o nos. Os homens criaram-nos e atingiram-nas. Aqui seguimos essa mesma lógica, aqui o verbo terminou em M, o, as, que é o pronome, e que substitui a expressão, recebe o N também. Na letra B, a ciência ofereceu aos homens novas possibilidades. Então, aqui, ofereceu para quem? Ou a quem? Aos homens. Aqui nós temos a presença da preposição, então, objeto é indireto. Então, temos que observar lá na tabela. A ciência ofereceu-lhes, aqui vai para o plural, porque substitui a expressão aos homens, novas possibilidades. Na letra C, a ciência ofereceu aos homens novas possibilidades. Então, aqui nós temos a outra parte que precisa ser substituída. Fica assim, então: a ciência ofereceu aos homens. Então, nesse caso, esse as exerce a função de objeto direto. Na letra D, a espaçonave permitiu a 3 homens pisarem na Lua. Então, aqui a expressão a 3 homens exerce a função de objeto direto. Então, vamos lá na tabela e identificamos qual é o pronome que melhor se encaixa. A espaçonave
permitiu-lhes pisarem na lua. E, por último, na letra E, tal desenvolvimento traz a mim novas esperanças. Aqui, o que nós temos, a expressão a mim, ela é o complemento para o verbo traz e trata-se de um objeto indireto, porque nós temos a preposição aqui antes do pronome. Então, a resposta fica: tal desenvolvimento traz-me. Então, o me, nesse caso, equivale a mim. Novas esperanças. Então, aqui nós temos a aplicação dos pronomes que exercem, no caso, a função de objeto direto e também de objeto indireto. Então, sempre a análise, observar bem o contexto, faz com que nós tenhamos, então, o entendimento de qual é a forma adequada para ser utilizada em cada uma das situações e, assim, nós utilizarmos o pronome da maneira adequada. A tarefa referente à aula é a leitura do texto, das páginas 24 e 25. E a resolução dos exercícios 1 ao 6, que estão lá nas páginas 25, 26 e 27. E esses exercícios continuam abordando ainda a questão dos pronomes, a sua classificação, também a função que eles exercem. E por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima.